Olá, espero que estejam todos bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andréia e eu sou colaboradora do ServiJ. E o nosso assunto de hoje aqui no quadro das personalidades espíritas é Bezerra de Menezes. Para aqueles que são novos, não esqueçam de inscreverem-se no canal e ativarem o sininho. Assim vocês receberão notificações sobre novos conteúdos. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em Jaguaratema, no Ceará, no ano de 1831, no dia 29 de agosto. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec e foi um importante exponente na divulgação da doutrina espírita no território nacional, mas hoje ele é conhecido no mundo todo. Ele foi médico, militar, jornalista e exerceu uma carreira política como parlamentar por cerca de 30 anos, ocupando importantes cadeiras como de vereador, deputado e presidente da Câmara, que equivale a um cargo como se fosse um prefeito atualmente. Desde muito pequeno, dedicado aos estudos, muito inteligente, ele aprendeu a falar latim aos 11 anos de idade, inclusive substituiu professores lecionando essa língua para outras crianças. A sua família tinha uma certa dificuldade financeira quando ele resolveu ir fazer a sua faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Então, todos os familiares contribuíram com uma certa quantia em dinheiro para que ele pudesse estudar e concluir sua faculdade de medicina no Rio. Para poder custear o seu tempo, né, e o seu estudo como para a faculdade de medicina, ele lecionava, ele dava aulas de matemática e de filosofia, sempre muito esforçado. Ele sempre foi muito dedicado, especialmente às pessoas menos favorecidas, sempre muito preocupado com as questões sociais, e ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Quando ele faz a conclusão, né, dos seus estudos e se torna doutor em medicina no ano de 1858, ele assume o cargo de cirurgião-tenente do Exército e também é nomeado para um cargo na Academia de Medicina da Faculdade do Rio de Janeiro. Tanto na sua carreira política quanto na sua carreira como médico, ele sempre foi preocupado com os mais necessitados. Ele não cobrava por suas consultas. E ele tinha um lema de que o verdadeiro médico é aquele que não se importa com o horário, não se importa em deixar a sua refeição esfriando, não importa com a distância, o importante é atender aquele que necessita. Ele dizia que os médicos que fazem o contrário disso são negociadores da medicina e que estão mais preocupados em recuperar os gastos que tiveram com sua formatura do que em exercer a medicina propriamente dita. Ele casou-se por 2 vezes com Maria Cândida Lacerda, sua primeira esposa, com quem ele teve 2 filhos. Ela desencarnou e depois de um tempo ele casou-se com a sua irmã, com a irmã da Maria Cândida, a Cândida Augusta, que assumiu ali os filhos do primeiro casamento, né, os seus sobrinhos, e com quem ele teve mais 5 filhos. Ela ficou com ele até o final da sua vida, no ano de 1900. Ele, sempre muito preocupado com várias questões sociais, escreveu diversas obras. Ele escreveu romances, teses, artigos em importantes veículos, né, jornalísticos aqui no nosso país. Escreveu inclusive para o Reformador, que era o veículo de comunicação da Federação Espírita Brasileira, e sempre focado, né, apesar de ter escrito também romances e outros assuntos, ele escreveu sobre a escravidão, escreveu sobre política, escreveu sobre medicina, escreveu sobre poluição e diversos outros assuntos. Ele teve cerca de 40 obras escritas e publicadas, e algumas também inacabadas. Então, o que o torna aí também um importante escritor. Ele fez um papel fundamental
como presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele estava junto ali, conhecia os fundadores, mas não fez parte da fundação, mas posteriormente ele foi chamado a presidir a federação, justamente para poder aglutinar o movimento espírita aqui no Brasil, porque existiam dois grupos distintos, né, que estavam causando aí uma dissidência na época, que eram aqueles que acreditavam que a religião fazia parte dos conceitos do espiritismo e aqueles que acreditavam que a religião não fazia parte, não era um pilar do espiritismo. Então ele foi o responsável por, foi o aglutinador, né? Foi o catalisador do movimento espírita brasileiro. Desculpa, fazendo com que as pessoas se reunissem novamente em torno da causa. Ele sempre foi muito persistente nesse trabalho, trabalhou com afinco e dedicação para que as pessoas realmente estivessem unidas ali em prol, né, dedicadas à divulgação da doutrina, né, pelo território. E como é que ele teve contato com o espiritismo? Na verdade, um amigo dele, que era médico, o Joaquim Carlos Travassos, traduziu uma versão do Livro dos Espíritos para o português e presenteou o Bezerra de Menezes com essa edição. Quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele até se surpreendeu e ele disse que inconscientemente ele já era espírita. Isso foi no ano de 1875, mas ele só fez a declaração de que ele era espírita solenemente no ano de 1866. Ele assumiu a presidência da federação em dois momentos, em 1889, e depois ele se afastou e retornou em 1895 e ficou até 1900, quando ele desencarnou. Ele desencarnou vítima de um AVC, que o fez ficar na cama durante um período e depois ele acabou desencarnando. Desencarnou pobre. Por quê? Não cobrava pelas suas consultas, nem pelos seus atendimentos, né? O seu consultório estava cheio de clientes, mas clientes que não pagavam. Então ele desencarnou pobre. Ele foi um verdadeiro discípulo de Jesus, praticando tudo aquilo que ele leu e aprendeu no Evangelho. Vou contar para vocês duas curiosidades. Ele foi considerado o Kardec brasileiro, porque foi contemporâneo, né, do Kardec e desenvolveu todo esse trabalho da doutrina espírita aqui no nosso território, assim como foi predito por Ismael no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também já foi tema aqui do nosso canal, que a nossa amiga Célia já contou para vocês. E ele foi então considerado o Kardec brasileiro pelo seu trabalho persistente na divulgação da doutrina espírita e pela reunião dos espíritas aqui no Brasil. E uma última curiosidade, no ano de 1940, já mais pertinho aqui da gente, ele tornou-se o mentor espiritual da FEESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Bem, Bezerra de Menezes é um expoente da doutrina espírita e recebe homenagens aí por diversas instituições no mundo inteiro. E fez parte, né, da divulgação aqui no nosso território e é um personagem assim importantíssimo, tanto no cenário brasileiro quanto no cenário mundial. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos ajudem na divulgação, comentando, compartilhando, curtindo e eu desejo a todos um ótimo dia, um grande beijo, até o nosso próximo vídeo.